Olá, estima-se que 1.200.000 pessoas vivam com Alzheimer no Brasil. Em todo o mundo, esse número pode chegar a 50 milhões de pessoas. O Alzheimer é uma doença neurodegenerativa, progressiva e sem cura. No programa de hoje, eu converso com o professor e médico Paulo Roberto de Brito Marques, doutor em neurologia e autor do livro A Doença Sem Alma, que relata histórias de doença de Alzheimer. Doutor Paulo, muito grata pela sua presença aqui no Opinião Pernambuco. Vamos começar mostrando o livro, né? Deixa eu mostrar aqui, para quem está em casa, a capa do livro A Doença Sem Alma. E já lhe pergunto, como é que foi a escolha desse título? Por que o senhor escolheu A Doença Sem Alma? Primeiro, agradecer a você essa oportunidade de poder participar com a população sobre um assunto extremamente comum, mas que ainda com muita dificuldade de diagnóstico. Né? Então, o nome do livro veio porque, por acompanhar as pessoas, né? Então, quando elas têm realmente a doença, elas perdem tudo, inclusive a sua própria alma. Né? Então, o que seria essa alma? Né? Essa alma é o nosso self. Então, seria aquilo, a sua capacidade de ter compaixão, a sua capacidade de poder amar o outro, a sua capacidade de poder criar alguma coisa. Então, o que há de mais sublime no espírito humano formaria essa alma. E até isso é destruído. O contato com o outro. Porque, assim, o sentido de familiaridade, eles ainda mantêm. Por exemplo, não sabe seu nome, não sabe quem é você, mas se sente familiarizado com você, porque você sempre viveu com ele. E até isso vai embora. E a pessoa fica como se não existisse. Né? As pessoas chamam um morto-vivo, né? Que está muito bem feita nesse primeiro capítulo aí, a descrição é bem forte. Então vamos aqui para os capítulos. São 30 capítulos, sim, né? Sim. Que o senhor traz aqui no livro. Cada um deles relata uma história diferente? Uma história diferente. De um paciente com Alzheimer? Paciente. Todos os pacientes tiveram Alzheimer porque houve um diagnóstico de autópsia confirmando 100%. Mas o que acontece é que a doença começa das formas mais variadas possíveis e depois ela vem se juntando, aí começa a ficar parecido com a outra. Mas isso começa às vezes 30 anos antes do diagnóstico, como a gente mostrou. Tem um caso que foram 40 anos que começou, que era chamada de Maria Esquecida pela família. Então, essa senhora eu acompanhei e quando ela chegou para mim já estava bem doente, eu acompanhei até o final e foi confirmada a doença dela. Então vem a pergunta, aqueles sintomas, onde quando ela tinha 20 e poucos anos, ela morreu com 80. Será que aquilo dali já era mesmo a doença nela? A gente não pode afirmar. Mas foi constatado que ela teve porque ela seguiu um racional só de prejuízos, né? Até ter o diagnóstico e depois falecer. Eu separei aqui, escolhi 3 capítulos pelos títulos. Aí eu vou pedir para que o senhor fale sinteticamente sobre cada um desses capítulos que eu escolhi. Aqui tem o capítulo 17. O título, Fique no Terraço porque o bonde passa sempre às 11 horas. Uma história de amor. Isso é uma das coisas mais lindas que eu vi como médico, como uma pessoa que estuda o assunto. Que é a história de um casal belíssimo. E na década de, 40, uma coisa assim, para namorar com uma moça era uma coisa complicada, né? Então, eles se olhavam, mas aí, então, se eu falar com uma amiga, se eu passar para eu telefonar, o telefone teria que ir para uma central para poder a mulher da central passar a ligação para casa. Né? Essas coisas a juventude não sabe como é. E aí alguém vai descobrir, e aí a família vai saber. Então, assim, era muito difícil. Então, como já havia o flerte, né, de longe, na missa, né, no sarau, por exemplo,
Então, assim, era de longe que se olhava e só. Então, ele passou um bilhete, né? E o bilhete dizia assim, você fica no terraço porque 11 horas passa o bonde. Então, o bonde para ir trabalhar, o bonde para voltar para almoçar em casa, o bonde de voltar de tarde e o bonde de voltar de noite. Então, porque tinha escola à tarde para ela, né? Então, de manhã ela estava em casa. Então, você fica aí que o bonde passa e pelo menos a gente se olha, a gente pisca o olho, a gente, para que também ninguém pudesse ver. E isso foi a vida inteira. E mais na frente, eles para namorar, então vem a namoradeira, assim, né? A namoradeira, né? A antiga namoradeira. E na sala as pessoas ficavam ali e daí não tinha luz, né? Então tinha vela, né? de carbureto, uma coisa desse tipo. Daí o nome vela, né? Então assim, você vai sair, a sua irmã tem um namorado e você vai acompanhando de vela. Vai segurar a vela, Vai né? segurar a vela, né? Então a vela vem desse processo, né? E sempre tinha que ter alguém na sala para que eles pudessem ficar conversando, né? E quando chegava o momento, ele ia embora. Para isso, ele já tinha passado pelo crivo do pai, né? Para deixar que ele pudesse ir na casa e frequentar ali 2 horinhas, dia de sábado e domingo e só. Mas ele ficava no bonde sempre vendo todo dia que passava. Quem teve Alzheimer? Ele ou ela? Ele. E foi assim, uma situação que ela foi até o fim. Uma coisa linda, linda. Interessante que quando eu falava, quando ele já não tinha muita condição, eu dizia assim, e o bonde? Ele ria. Ah, olha só. Então o que é que eu fazia? Eu fazia ele se sentir feliz. Né? Então eu ia buscar nele uma coisa que estava no coração dele do tempo que ele era jovenzinho, né? Trabalhando ainda, né? E eu dizia, e o bonde hoje? Ele fazia um ar de riso, um ar de felicidade, né? Que maravilha. E ela ficava feliz também, porque ele ficava daquele jeito, né? Mas foi assim, muito difícil, sabe? Vamos para o capítulo 24. Aí o título do capítulo é Um ataque de epilepsia foi o início da demência. Que caso é esse? Esse caso é o seguinte, esse caso está sendo publicado pela raridade. É o seguinte, é uma pessoa que era rígida, um homem que tinha toda a sua funcionalidade aos 82 anos, 83 anos por aí. Então aquele homem que ia ao banco, o homem que tirava o seu dinheiro, que chegava em casa, fazia distribuição do dinheiro para tudo que tinha que ser pago. Lia o jornal todos os dias de manhã, jornal mesmo, né? Porque era uma pessoa antiga. E um belo dia, assim, de assistir missa, entendeu? De escrever cartas para as filhas, de fazer coisa totalmente normal, né? De contar, utilizar dinheiro, de banco, de tudo, sem problema, de pagamento, de contas. E um belo dia, a família escuta uma zoada na cozinha, pela manhã, e ele caiu no chão. Então ele cai no chão e quando correram, ele levanta meio atordoado, como se não tivesse sabendo o que está acontecendo, e ali o pessoal vem cá e tal, água com açúcar, etc., aquelas coisas. E aquilo foi, ele passou. Dias depois, ele convulsiona. E uma convulsão nítida mesmo, né? E aí leva para o hospital, para médico, para tudo. Resumindo, é o seguinte, antes disso, ele poderia estar numa fase que nós chamamos que não é a fase de demência, mas é uma fase que a gente chama de comprometimento cognitivo leve. O que significa isso? É a pessoa que tem problemas de memória, só e exclusivamente a memória, mas ela é totalmente funcional. É aquela coisa, eu esqueci a sombrinha, vou voltar para pegar, né? Mas ele não deixa de funcionar, mas ele começa indo perder essa memória recente. Só que, como ele tem uma bagagem muito boa, ele mascara essa situação. E se ele fosse, naquele momento, examinado, ele estaria bem do ponto de vista qualquer outra coisa, menos memória. Né? Então, esse é o comprometimento cognitivo leve, que é o que 40% das pessoas que têm isso vai ter doença de Alzheimer nos próximos 5 anos. 40% a 50%. O restante pode voltar ao que era antes, como se aquilo fosse uma fase de adaptação. Por que eu estou dizendo isso? Porque, em média, aos 55 anos,
de uma maneira geral na população, as pessoas passam por uma, vamos dizer assim, uma revisão cerebral. Então, se fosse assim, o que foi que eu fiz da minha vida? Sim. Então, esses questionamentos, em média aos 55 anos, faz com que uma área do cérebro ela comece a fazer uma revisão e tentar fazer uma limpeza, né? Valeu a pena o que eu fiz, não valeu? Bem, isso é um ponto importante porque as pessoas que estão trazendo uma predisposição à doença de Alzheimer, ela pode daí por diante ter depressão e não sair do processo. Ficar meio cabisbaixo, etc. As pessoas que não têm nada, elas passam por isso muito bem e continuam a vida. E até melhoram. Faz uma reflexão sobre aquilo. No caso dele, não. Ele chegou lá na frente e só foi o problema da memória. E aí, depois que ele convulsionou, que ficou tudo definido, ele teve assim uma queda terrível, sabe, do processo. E a autópsia confirmou a doença. Então, a gente vai publicar porque, assim, vamos chamar assim, epilepsia. Hoje se pensa assim, iniciando e se confirmando que veio Alzheimer, porque epilepsia com Alzheimer, ela fica um pouco parecida, porque a epilepsia, quando pega uma área, tipo assim, da memória, então a pessoa também perde memória. É muito comum pessoas que têm epilepsia com essa parte de memória também se queixar muito da memória. Então isso tem alguma coisa a ver por mecanismos diferentes, né? Então essa pessoa tem isso, então acredita-se que a epilepsia, na memória, né, com a doença de Alzheimer, tem alguma relação e você não sabe se foi uma ou foi outra que começou aquilo ali. O que se pensa hoje é que é uma possibilidade de que epilepsia e doença de Alzheimer confirmada pode ser uma forma atípica de doença de Alzheimer. Começar pela epilepsia. Doutor Paulo, se eu estou entendendo bem, é um livro de base científica, evidentemente, mas muito humanizado. São histórias humanizadas, são pacientes que o senhor acompanhou e cada um desses pacientes tem a sua história. É isso. É totalmente humanizado, porque assim, eu tenho um estilo de escrever, de fazer com que a ciência não seja tão dura, porque já basta a vida. Então, assim, tem que dar uma certa doçura no que você diz. E aí tem coisas como, por exemplo, você falar, eu falo de poesia, eu falo de Drummond, eu falo de física quântica, eu falo de uma série de coisas que se encaixam naquele problema, na vida daquela pessoa. E faço isso do começo ao fim, porque todo mundo tem, essa história mesmo do bonde, isso é uma maravilha. É uma história de amor. É uma história de amor. Entende? Porque assim, eu conheci de perto por vários anos e já conhecia antes, né? E via toda a estrutura, sabe? A forma de viver, é aquela história alma gêmea. Assim, como se fosse uma situação como essa, né? E ela, até o final, assim, bravamente, sabe? Companheira. Na apresentação do livro, o senhor diz que estuda demência há 36 anos e que já examinou mais de 3.500 pacientes. O que esses anos de experiência dizem para o senhor hoje sobre a doença de Alzheimer? Diz o seguinte, hoje eu me sinto sentado numa poltrona dentro da doença. Né? E não fico muito preocupado com ciência, mas sim com o que eu adquiri esses 36 anos. E estou vendo que a ciência trabalha com amostras, então eu pego aqui 100 pessoas, 1000 pessoas, e nós trabalhamos com pessoas, com seres humanos individualmente. Quando a gente trabalha com ciência, a gente não tem humanismo, a gente tem dados que vão se chamar dados estatísticos, etc, etc. E o lado humano, o lado vivido é diferente. A vida tem um outro caminho para mostrar como aquilo funciona. Então, a ciência serve para te dar bases, né, para saber que você está indo bem,
mas quem te dá a experiência é isso. A gente já falou aqui, logo na abertura do programa, que é uma doença que não tem cura, né? Ela é progressiva e ela não tem cura. No entanto, tem tratamento, um tratamento que traz paliativos, né, para quem sofre de Alzheimer. O que pode a medicina contra o Alzheimer? Que paliativos são esses? Bom, fazer uma diferença entre doença de Alzheimer numa população mais simples e numa população que tem condições diferentes. O que a gente vê é que as pessoas diferenciadas, elas quando têm a doença mesmo. Você vê isso com mais. Enquanto que numa pessoa mais simples, a doença parece estar misturada com uma série de alterações metabólicas, porque elas não conseguem ter outras. Por exemplo, elas utilizam substâncias a vida inteira que a gente sabe que vai envenenando a gente. Né? E quando você chega lá, depois dos 60, você já está com problemas só por causa daquilo. E se você vai ter uma doença como Alzheimer... O senhor está falando de alimentação? Alimentação. Isso é muito sério e a gente pode uma outra vez falar, que é o tema do meu próximo livro. Né? Então, assim, é muito sério isso, né? Por exemplo, a gente sabe, um exemplo, a gente sabe que o trigo, vamos chamar assim, o trigo de Jesus, né? Daquela época, que já foi antes dele, era uma coisa boa, pura, enfim. O trigo de hoje é um trigo que já passou por 25 mil alterações genéticas até hoje. E cada vez que um trigo desse, ele muta, ele faz alteração, é para que aquele herbicida ali, aquela praga, não pegue aqui. Então aquela praga não vai tirar ele, então para isso eu mudei a genética dele. Então esse trigo que a gente come hoje é totalmente mutado. Então não é aquele trigo natural que existia. E quando isso chega no intestino, por exemplo, eles, vamos dizer assim, para que as pessoas entendam, é como se eles perfurassem pequenos orifícios microscópicos, e isso vai para a corrente sanguínea, isso vai para o cérebro, como um agente que não é conhecido pelo organismo. Então isso vai um dia, pão, todo dia pão, 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 a vida inteira. Então, dependendo de pessoa para pessoa, isso tem sua contribuição. Né? O trigo é uma delas. Outras são esses enlatados, esses ultraprocessados. Olha, isso aí o que tem de coisa ali dentro, de química, né? Como também refrigerante, tudo isso. Né? E toda a indústria, logicamente, procura fazer o melhor, né, para atrair a atenção das pessoas, principalmente dos mais jovens. Né? Então, isso você fazendo a vida inteira, isso vai ter algum valor. Então, se você não pode ter uma alimentação melhor, então, assim, é como se isso daqui deixasse uma mancha, e se você tiver o Alzheimer, esse Alzheimer não seria tão característico quanto, mais ou menos isso que eu quero dizer. E fica para nós mais difícil, porque se assessora a isto coisas como baixa escolaridade. Então, a pessoa não conseguiu se desenvolver mentalmente, porque estudou muito pouco. As escolas não tinham qualidade para ele. Né? E quem tem condições estudou numa boa escola, teve um bom desenvolvimento, então é totalmente diferente. Quando a gente via, por exemplo, quando eu tive a oportunidade de ficar fora, aí você vê, quando uma pessoa lá tinha um diagnóstico, você vê que aquela pessoa realmente tinha aquilo porque ela conseguiu se desenvolver. E a partir de uma idade, ela começou a declinar. Então aqui, se você pegar as pessoas, 55% são analfabetos funcionais. Então essas pessoas já estão aqui diferentes para começar a cair. Então, enquanto ela está caindo, a gente não sabe se ela ainda está por aqui. Que é mais ou menos a mesma coisa, até que a coisa entra no funcional. Enquanto está no cognitivo, está tudo bem. Mas quando ele começa a perder a sua funcionalidade, é que chama a atenção de todo mundo.
enquanto ele está perdendo cognição, ele pode achar que está bem porque está dirigindo o carro ainda, porque ele está trocando de roupa, ele está tomando banho, então ele está normal. E na realidade ele já está doente há algum tempo. Então fica muito difícil da gente poder ver isso nas pessoas que não tiveram todo um preparo saudavelmente, estudou, se alimentou direito e cresceu intelectualmente, mas um dia ela começa a deteriorar. É diferente das outras que me parece que já vai levando um pouco da deterioração. Lendo sobre o Alzheimer, né, para poder conversar com o senhor, aparece ali 4 fases estabelecidas da doença. E também vou pedir para o senhor muito rapidamente, porque o nosso tempo está correndo, que fases são essas? Bom, Alzheimer seria uma síndrome vivo. Ela é causada por uma doença que só se dá o diagnóstico de certeza na morte. Em vida, isso chega a 70%. Então, a primeira fase é a fase leve. É a fase que a doença propriamente dita, que a pessoa começa a, vamos dizer assim, a não lembrar que fez. Então, esse é o primeiro passo. Ele é consciente e diz assim, eu fiz ou não fiz. Porque ele antes não tinha isso. É bom saber isso, porque tem outras coisas que podem fazer isso e não ser. Mas ele nunca foi assim. E agora, assim, eu fechei ou não fechei? Então é assim, ele começa a ter dúvida. Fechei ou não fechei a porta? Isso. Apaguei ou não apaguei isso. o fogão? Ele tem dúvida dele próprio. Então, plenamente consciente. Só que isso vai andando. Então, essa memória recente começa a se fragmentar. Mas ele tem ainda um arcabouço, uma quantidade de estrutura, tem um background bom, de conhecimento, de tudo que ele fez na vida. Então, isso fica meio diluído e dá para passar. Mas é aquela pessoa que já não merece uma confiança para coisas muito sérias. Isso é uma forma da doença. A forma moderada, que seria, né, leve e moderada, é a pessoa que já tem assim, alterações visíveis. A fase 2. Alterações visíveis do problema. E do meio para o fim dessa fase moderada, surgem os quadros de, vamos dizer assim, nós chamamos psicóticos. Então, por exemplo, aquela mulher fica olhando para mim, eu acho que ela quer me roubar. Então começa as coisas a criar, ó, fulana veio aqui hoje. Quem? Né? Fulana já morreu. Então, mas aquilo assim, muito de levezinho, quer dizer, saindo e voltando para a realidade. E já com a sua memória com dificuldade. Outra coisa é trazer algo do passado que existiu de verdade, mas foi com outra pessoa, foi em outro lugar e foi em um outro contexto. E achar que isso foi ontem. Mas tudo aquilo é real, mas não foi ontem. Então, assim, há uma confusão. A outra fase, que é a fase avançada, é uma fase de dependência. Então, já é funcional. Então, já é uma pessoa que necessita de ajuda para fazer o básico da vida. Trocar de roupa, tomar banho. Isso, já não consegue, né? E se você for mais para frente, então a pessoa chega no banheiro, a família coloca a pessoa, vai dar o banho, por exemplo, e ela, eu faço o que agora? Entende? Vá, pegue, passe, aí pega, passa, e aí? Depois fica... Então, as etapas precisam ser ditas. Faça isso, faça aquilo, porque na hora que você diz e ela começa a fazer, já apagou. E a última etapa é aquela 100% dependente, que a pessoa não sai da cama? Essa aí seria, porque teria a final e a terminal. Né? Então, a final é aquela pessoa que diz algumas palavras durante o dia, e súbito assim, vem assim, diz uma palavra, 2, 3, que não tem nada a ver com nada, só a palavra. É a pessoa que depende de alguém para dar comida, para dar banho, para fazer tudo. Pode se levantar com ajuda e fazer uma caminhada pequena de alguns passos, né? E a terminal é aquela que você não sai mais da cama. A rede pública de saúde no Brasil está preparada para atender, para lidar, para acompanhar esses portadores de Alzheimer? Não. Não. Esse é um assunto extremamente complexo, né? Não querendo dizer que a culpa de ninguém,
é complexo para todos os lados, né? Mas se poderia melhorar um pouco isso, né? Porque assim, é muito difícil. Tem que ser uma equipe multidisciplinar? Tem que ser. Além do neurologista, quem? Tem que ter. Tem que ter um neurologista, tem que ter o geriatra, tem que ter um fisioterapeuta, tem que ter um fono, porque esse pessoal engasga e morre por aspiração. Aí faz uma broncopneumonia e morre. Então, assim, tem que ter profissionais que mantenham a vida, porque às vezes é o seguinte, porque a pessoa está nessa situação, então, assim, deixa morrer? Não. Vai dizer isso para a família? Pode estar como tiver, pode estar um caquinho ali, mas é a sua mãe e ela tem que ser mantida com dignidade até o final, até quando Deus determinar a situação. Então, assim, é difícil. Eu acho que a questão política poderia olhar um pouco melhor para isso, né? E trazer pessoas que têm experiência para poder ajudar a administrar esse processo. É possível que um dia aconteça. O tempo da gente acabou, eu queria mostrar o livro mais uma vez e queria que o senhor dissesse onde é que esse livro pode ser adquirido. Existem alguns lá na minha clínica e não tendo mais é na Amazon. Na Amazon. Amazon. Então tem. Todo mundo pode ter acesso, né, ao livro. Doutor Paulo, muito obrigada por o senhor ter vindo aqui ao Opinião mais uma vez. Volte outras vezes, porque assunto não vai nos faltar. Isso. E o senhor será sempre bem-vindo. Muito obrigado. Obrigado. Até a próxima. Até a próxima. Para você que acompanhou o Opinião Pernambuco até aqui, obrigada pela sua companhia e até o nosso próximo encontro.